Coloca o tema dessa mensagem, por favor. Aleluia. Tá faltando um acentozinho aqui no i, mas fique tranquilo. Tem algumas fontes que não pegam acentuação, tá bom? Pobres de espírito. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Você pode dizer amém comigo? Diga assim, Senhor. Diga, Senhor, me faz pobre de espírito. Peça isso a ele em nome de Jesus. Eu quero contextualizar para você entender melhor o que está acontecendo aqui. As bem-aventuranças são palavras de Jesus registrada pelo apóstolo Mateus. Jesus estava saindo do deserto e esse era o seu primeiro grande sermão para uma multidão. Porque Jesus foi batizado depois de sair do deserto, sim ou não? Amém? Ele chamou os seus primeiros discípulos, mas Jesus ele se assenta em um monte e ele começa a ensinar aquilo que as escrituras dizem como o sermão da montanha, ou sermão do monte, ou as bem-aventuranças. E o que é as bem-aventuranças, pastor? É um manifesto do reino de Deus. Ou seja, é uma declaração pública e clara sobre os princípios do reino de Deus. Ok? Então eu e você precisamos aprender os princípios do reino de Deus para que possamos aplicar na nossa vida. Eu quero desafiar você a ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Aqui você vai ver os princípios do reino de Deus. Não só para corrigir você moralmente, mas para que você de fato entenda e pratique aquilo que são as verdades do reino de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, onde você estiver. Jesus precisa alinhar o nosso coração às verdades dele. E essas bem-aventuranças, ela revela o reino de Deus. Ela revela o comportamento, o caráter e a espiritualidade daqueles que pertencem ao Senhor. Porque a Bíblia fala que eu e você fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, sim ou não? Então, nós estávamos condenados, ok? Agora Jesus nos justifica por meio do seu sangue e eu e você agora estamos vivendo o reino de Deus. Ou pelo menos deveríamos viver o reino de Deus. Os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus, que vão alterar a minha vida, o meu comportamento, e aquilo que eu vivo vai refletir naqueles que estão próximos de mim. Então, o Sermão do Monte é muito conhecido, e em janeiro nós vamos começar uma série, o Manifesto do Reino de Deus. Nós vamos falar sobre esses atributos que são importantes na vida da igreja, que são importantes na minha e na sua vida. Você pode dizer amém? Por que eu quero começar por essa primeira bem-aventurança? Porque ela é a porta de entrada para todas as outras. Sem ela, nenhuma das demais pode ser vivida. Por quê? Porque eu preciso entender que ser pobre de espírito, ou seja, ser pobre em espírito, ela é além de uma condição financeira. Quando a gente olha para a palavra pobre, a gente pensa em alguém que não tem dinheiro, sim ou não? Sim ou não, gente? Ah, eu sou pobre. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho recurso. Mas o que a palavra de Deus quer me ensinar? Quando ela diz que eu preciso ser pobre em espírito. O que ela quer dizer quando a Bíblia fala que somente os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. O que a palavra de Deus quer dizer? Um dos significados no grego para pobres em espírito é alguém necessitado. É alguém sem recursos próprios. É alguém que depende totalmente do outro. Você pode dizer amém? O que um pobre necessita? De dinheiro. Só que aqui, o que eu e você necessitamos, o que a palavra de Deus nos ensina, é que ser pobre de espírito é a necessidade de termos Jesus na nossa vida.
É a necessidade de estarmos rendidos na presença de Deus. E isso é ser pobre de espírito. É ser dependente do Senhor Jesus. É entendermos que a nossa maior riqueza é Ele e que não tem como viver para Ele sem ser pobre de espírito. Ou seja, nós necessitamos da presença de Jesus. Nós necessitamos de Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você necessitamos da presença de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa da presença de Jesus. Agora a pergunta é, será se somos pobres em espírito? Será se você reflete essa pobreza em espírito com uma vida de oração autêntica? Com a leitura da palavra em dias? Com os atributos do reino de Deus na sua vida, te fazendo ser um cristão autêntico e que de fato vive o que professa? O que Deus precisa alterar na nossa vida? O que Deus precisa mudar na minha e na sua vida? Será se podemos dizer que somos pobres em espírito? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde. Essa é a condição que Jesus precisa nos encontrar. Porque se uma pessoa pobre nesse mundo é uma pessoa necessitada, e quando a Bíblia fala que eu preciso ser pobre, eu preciso entender que eu sou um necessitado, mas não do ouro, mas não da prata, mas necessitado da presença de Deus. Nós precisamos ser necessitados da graça de Deus. Nós precisamos ser necessitados dessa presença que nos altera. Ser dependente de Jesus não se trata de uma condição emocional apenas, mas eu preciso dar passos de fé. Eu preciso ser intencional. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de querermos ser autossuficientes. Tem muita gente na igreja autossuficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é orgulho. Isso é orgulho. Você conhece aquela pessoa que não precisa de ninguém? Aquela pessoa que não depende de ninguém? Aquela pessoa que tem dificuldade de perdoar, dificuldade de pedir perdão, aquela pessoa que está sempre certa, aquela pessoa que nunca erra, aquela pessoa que está tudo bem, você pergunta como você está, não, está tudo bem. Parece que ela nunca tem dia mal. Você conhece alguém assim? Aqui na Nova Aliança não tem ninguém assim, né? Isso é uma pessoa autossuficiente. E ela não é Deus. Nós precisamos entender em nome de Jesus que uma pessoa autossuficiente é alguém que pensa que resolve tudo sozinho. Não, eu resolvo tudo sozinho. Não, eu não preciso de ninguém. Não, eu sou bom bastante. Eu dou conta. E esse eu dou conta, muitas das vezes queremos fazer até mesmo sem Deus. Porque não vivemos uma vida pobre em espírito. Porque uma vida pobre em espírito é uma vida dependente da presença de Jesus. Adolescentes, me entendam nessa tarde, em nome de Jesus. Nós precisamos subir o nível de paixão, o nível de intimidade, o nível de revelação, e entender que essa bem-aventurança precisa fazer parte do meu estilo de vida, do seu estilo de vida. Se jogar no chão e dizer, Senhor, eu sou um necessitado da sua graça, eu sou um necessitado da sua presença, eu não sou nada sem você, eu não quero ser autossuficiente, não, porque eu dependo totalmente da sua presença. Porque o autossuficiente, ele é o oposto de ser pobre em espírito. O pobre em espírito reconhece que é dependente de Deus. Mas o autossuficiente, ele acha que não precisa de Deus. E aqui vai divergir. Porque como eu sou pobre de espírito, se eu não consigo perdoar, se eu não consigo pedir ajuda, se eu sou o cara, tem muita gente desse jeito. Nós precisamos rever alguns conceitos nossos e entender aonde eu me perdi nessa caminhada, que os valores do reino de Deus não fazem parte da minha caminhada com Cristo. Nós precisamos entender nessa tarde, em nome de Jesus, que Ele precisa quebrar com o nosso orgulho e nos levar a esse lugar, a essa condição de humilhação, a essa condição de necessidade, a essa condição de que eu preciso de fato da presença de Jesus. Porque a primeira coisa que você olha para um mendigo na rua, você sente o quê dele? Compaixão. Na verdade, remorso, né? Você sente compaixão, remorso, misericórdia, pena, sim ou não?
Poxa, coitado. Poxa, esse cara precisa de ajuda. Ele não tem uma casa, ele não tem um lar. Ele não tem uma família, até mesmo tem, mas decidiu deixar a sua família. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra também no grego, ela fala que uma pessoa pobre em espírito é um mendigo. Ele é um necessitado. Agora, imagine você nessa condição diante de Deus. Essa é a condição que nós juntos nessa tarde, nesse início de noite, vamos sair desse lugar. Nessa condição de sermos mendigos. Necessitados, não do ouro e da prata, mas da presença de Jesus. De olhar para Ele e dizer, Senhor, eu necessito da Tua presença, eu não sou nada sem você. Sabe, eu leio a Bíblia, mas eu não sou tão bom como eu acho. Eu oro, mas eu não sou tão espiritual como eu acho que eu sou, Senhor. Eu quero mais a Tua presença. Eu quero mais o Teu Espírito. Eu quero muito mais, porque eu sei que me é garantido o reino dos céus. Essa é a garantia de ser pobre em espírito. E sabe, irmãos, entenda nessa tarde, em nome de Jesus, que quando se fala sobre o reino dos céus, não está falando simplesmente sobre uma recompensa após a morte, apesar de termos essa recompensa, mas sobre um governo de Deus nas nossas vidas aqui nessa terra. Nós precisamos ser governados por Jesus de Nazaré. Nós precisamos entender o que Jesus quer de mim. Nós precisamos entender o que Ele quer fazer comigo e o que Ele quer fazer através da minha vida. Sabe, enquanto eu escrevia essa mensagem, os meus olhos se enchiam de lágrimas nessa tarde. Porque eu falei assim, Senhor, eu sou tão necessitado da sua presença. Eu preciso tanto de você. Eu preciso tanto da tua presença. Deus me lembrou de um texto que está lá em João, capítulo 15. Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não pode fazer nada sem a pessoa de Jesus. Nós não podemos fazer nada. O autossuficiente, ele é independente de Deus. Mas o pobre em espírito, ele é dependente de Deus em todas as coisas. Essa é a porta. Jesus começa ensinando o Sermão do Monte. Começando por essa bem-aventurança, sabe por quê? Porque essa é a condição que a igreja de Jesus precisa se encontrar. Nós precisamos refletir o coração de Jesus em todos os lugares onde nós estivermos. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que esse manifesto também é o meu manifesto. É o meu valor, é os meus princípios, é o que eu carrego. E a gente tem negociado os nossos valores, os valores do reino, por pequenas coisas. Por colar a prova na escola, por colar na prova, por receber dinheiro para fazer atividade para outras pessoas. A gente tem negociado os nossos princípios, sabe como? Respondendo os nossos pais, não obedecendo aquilo que ele tem nos pedido. E aí a gente sai totalmente fora da rota do que a Bíblia, do que a palavra de Deus me ensina. Nós precisamos, em nome de Jesus, amar tanto a Cristo, mas tanto a Cristo que nós iremos morrer por causa desse evangelho. Ah, pastor, mas é só uma mentirinha, mas é só R$ 20. Não, irmãos, não importa. O que você constrói em Deus, em oração e intimidade, não é para se pôr à venda. Você precisa entender que você precisa refletir o caráter de Jesus aonde você estiver. Diga amém. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos revelar Jesus de Nazaré. Quantos aqui são dependentes de Jesus? Diga amém. A nossa dependência em Jesus, ela é revelada pela maneira a qual eu vivo para Deus nessa terra. E não tem ninguém melhor do que você mesmo para se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. O quanto você carrega de Jesus. O quanto você carrega da presença. Nós estamos em um mundo, ou pelo menos em uma geração, em uma época, onde as palavras que nós professamos não validam o que nós vivemos. Sim ou não? Não credibiliza mais, você se escandaliza, porque você conhece o homem de Deus aqui, 2 meses depois, 1 ano depois, esse mesmo homem de Deus que falou com você aqui, ele caiu, ele pecou, ele errou, ele mentiu, ele roubou. Você fica assustado com tantos escândalos que acontecem. Por quê? Porque se nós não formos pobres de espírito,
nós corremos um grande risco de viver de acordo com a nossa vontade, não com a vontade de Jesus. Diga misericórdia. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Jesus. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu desejo, não é sobre o que eu almejo, não, é sobre o que Jesus tem para você. Eu creio que há uma urgência no coração de Jesus enquanto a essa palavra, e eu e você precisamos viver ela no nome de Jesus. Deixa Deus corrigir o que precisa ser corrigido. Deixa Deus mudar o que precisa ser mudado. Na sua escola, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Aqui tem jovens também, não só adolescentes. O que valida o que você professa não são suas palavras, mas a sua conduta. Aonde ninguém te vê, quem é você? Aonde ninguém tem acesso, que é a sua casa, quem é você? Quem é você? Aonde ninguém te vê, que é na sua escola, com o seu grupo de amigos. Aonde você fala tanta besteira, quem é você? Será se podemos revelar o Cristo? Será se podemos manifestar os princípios e valores do reino aonde nós estamos? Ou será se vivemos uma vida de máscara, uma vida aonde o véu ainda está posto sobre o meu rosto e eu ainda não consigo ver a Cristo? Que nós possamos parar para pensar nessa tarde em nome de Jesus. Aonde nós precisamos mudar. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 8 em diante. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Olha o que o texto fala. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Você pode dar um glória a Deus? Olha o que o texto fala. Pecadores, limpem as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. Humilhem-se diante do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Jesus. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Jesus como mendigos que necessita de ajuda, que necessita de Deus. Você não é bom não, irmãos. Não é porque tudo está dando certo na sua vida que você é o cara, que você é a garota, que você é a menina, que você é a resolvida ou resolvido, não. Isso vai revelar o quanto você é dependente de Jesus. Isso vai revelar o quanto você é apaixonado por Ele. Nós precisamos amar o Senhor e se humilhar diante da presença dEle. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, que todos nós pecamos. E todos nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. Uma geração que teme ao Senhor, que anda em santidade, que vive uma vida de devoção. Essa é a geração que Deus deseja. Uma geração apaixonada pela sua presença. Uma geração inconformada com seu estilo de vida. Uma geração que vai revelar a Cristo Jesus. E nós precisamos ser essas pessoas. Antes do culto, eu estava conversando com o Arthur. E ele falou assim, pastor, eu queria conversar com o senhor para me falar um pouco da minha história aqui na igreja. Eu conheci, de fato, Jesus com 12 anos, apesar da minha mãe e uma parte dos meus irmãos já irem para a igreja. Mas foi no encontro com Deus, nessa igreja, que eu conheci, de fato, Jesus. E eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa introvertida. Eu comecei a participar de uma célula. Daqui a pouco eu comecei a liderar. Hoje eu estou aqui. Eu orei a Deus por um emprego. Estou resumindo a vida dele, viu? Estou expondo aqui a vida do Arthur para vocês. E Deus me deu um emprego muito bom e eu ganho muito bem. E pastor, eu estou orando. Daqui a pouco eu vou namorar. E aí eu complementei. Você vai casar, vai ter filhos em nome de Jesus. Amém? E eu falei assim, Arthur, parabéns, cara. Parabéns porque a sua cosmovisão, ela é diferente da do mundo. A sua luta, a sua perseverança, o seu propósito está sendo alcançado. Não é que ele está alcançado tudo ainda, amém? Mas você está no passo a passo.
do que nós ensinamos para você, adolescente que está aqui. Hoje você tem 12, amanhã vai ser 13, amanhã 15, depois da manhã 15, daqui a pouco 18. E aí você precisa começar agora a trabalhar, pagar boleto, você precisa arrumar um esposo, uma esposa. E aí? E ele me disse algo interessante, eu acho que eu posso falar, não pedi autorização para ele. Ele falou assim, pastor, um tempo atrás eu estava orando com alguém, mas não deu certo. Julgo desigual. Visões diferentes, não deu certo, eu abri mão do meu relacionamento. E pastor, eu estou muito bem. E o cara já está orando, né? Vai namorar e vai casar no nome de Jesus. Não sei nem onde é que ele está, cadê ele? Está ali. Aleluia! Sabe por que eu estou testemunhando isso para você? Para você entender que vale a pena esperar. Não acelere o processo, irmão, no nome de Jesus. Se humilhe diante da presença de Jesus, porque o Arthur se humilhou diante de Jesus. O Arthur não conseguia nem interagir com as pessoas. Hoje o Arthur é líder de célula. O Arthur cuida de alguns meninos aqui. O Arthur ministra no encontro. Se dá a palavra para ele que ele vai ministrar no culto também. Deus muda até mesmo a nossa personalidade. Amém? E o caba vai namorar, daqui a pouco vai noivar e casar. Aleluia? Mateus 7:7. Peça a Deus, irmãos. Estabeleça metas do que você quer para a sua vida. Para de perder tempo no Instagram, para de perder tempo vendo outras coisas e coloque os seus sonhos, os seus projetos. Escreve aí o que é que você quer. Diga a profissão que você quer exercer. Diga a como você quer o seu namorado, a sua namorada. Diga para Deus, Senhor, eu quero assim. Quando meu marido chegar, vai ser desse jeito. E dê passos que vão cooperar para que você experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga assim, eu recebo. Então se humilhe na presença de Jesus. Seja uma pessoa humilhada na presença de Jesus. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Olha o que o texto fala. O meu povo cometeu os dois crimes. Eles me abandonaram, digo misericórdia. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Não foi você mesma a responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus, quando Ele a conduziu pelo caminho? Nós precisamos amar o Senhor, Aliança Team. Você pode dizer amém? Nós não podemos abandonar o nosso Senhor. Ele é a fonte de água viva. Não cave os seus próprios poços. Não cave. Não queira viver de acordo com a sua vontade. Você não está aqui em uma rede por tempo passageiro. Não, você está aqui para estabelecer raízes, para fincar fundamentos que vão te ajudar na próxima estação da sua vida. Porque se você ler a Bíblia hoje, se você orar hoje, se você estabelecer cultura de oração e de leitura, de devoção, quando você chegar na idade adulta, aquilo que você plantou agora você vai colher. Você não vai se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Você vai permanecer amando o Senhor Jesus. Sabe, você não vem para a igreja para brincar. Você não vem para a igreja para sair com a menininha depois do culto. Não, você vem para a igreja para se humilhar junto com seus irmãos em rendição a um Deus que é o Salvador de toda a humanidade, a qual nós necessitamos buscar a sua presença. Você já parou para pensar que a gente tem dificuldade de cultuar? Você está aqui, o cara está mexendo no celular. Anotando palavra? Dificilmente. Alguns sim, outros não. O louvor está aqui truando, e a gente está gritando, e o cara está jogado. Irmãos, se você não quer cultuar, fique em casa. No nome de Jesus. Agora, se você vem para a igreja, meu amigo, seja uma tocha que vai incendiar o irmão que está do seu lado. Você é responsável por ativar o seu irmão. E se ele está frio, diga para ele, eu posso orar por você? Eu posso incendiar a sua vida porque eu carrego o fogo de Deus. Sabe, a gente vem para cá esperando o culto acabar para poder ir lá para o X-Tudão. Não é que é errado, irmão, mas você não se derreteu diante de Jesus nessa programação que é importante. Quem está me entendendo? Nós precisamos amar o Senhor com tudo que temos. É difícil.
A gente fala assim, irmãos, vamos orar uns pelos outros. E aí a gente fica assim. Aí o pastor tem que gritar: ei, fulano, vá orar. Ei, procure alguém. Isso revela o quanto nós não valorizamos aquilo que professamos. Isso revela o quanto nós não valorizamos o culto, essa programação, esse telão ligado, essas centrais que estão ligadas aqui, para esfriar o seu corpo, para te dar um melhor aconchego. Numa programação como essa, o Ministério de Louvor que está ensaiando para poder ministrar. O cara do som que veio para organizar o som, para melhorar. O pessoal da mídia que estão aqui projetando essas imagens, os versículos. Você já parou para pensar? Nós precisamos entender em nome de Jesus que estar humilhado diante da presença dEle é o nosso lugar. Até para não sermos soberbos diante das coisas que achamos ter direito. A gente mais reclama da igreja do que ajuda. Sim ou não? Ah, essa sala está bagunçada. Ah, essa central não está gelando. Ah, é porque o som está assim. Ah, é porque o microfone tá falhando. Irmãos, o nome de Jesus. Quando você começar a olhar para Jesus, você vai esquecer das imperfeições e entender que você é o imperfeito e é o que carece dessa presença. Deixa eu te desafiar nessa noite. Que esse lugar de adoração possa transformar a sua vida. Que esse lugar de adoração, seja ele no culto, seja ele em casa, seja ele na praça, seja ele em qualquer outro lugar, que ele possa alterar a sua vida e que você possa manifestar a glória de Deus. Por isso, pare de cavar os seus próprios poços. Por isso, pare de cavar os seus próprios poços. No nome de Jesus. Que nós possamos beber da fonte inesgotável chamada Jesus de Nazaré. Aleluia. Nós não vamos abandonar o Senhor, diga amém. Amém. Nós não iremos abandonar o Senhor Jesus. Nós não vamos cometer esse crime. Nós não vamos abandonar o Senhor. Feche seus olhos, deixa eu orar com você nessa tarde. Papai querido, eu oro nessa tarde pela vida de cada pessoa aqui presente. Senhor, eu quero declarar essa palavra de Jeremias. Senhor, nós não iremos abandonar você e nem iremos cavar os nossos próprios poços. Não, não, Senhor. Nós somos dependentes da Tua presença, Espírito Santo, e eu oro para que a nossa paixão por Você venha aumentar e que possamos ser saciados por essa água, que possamos beber dessa fonte inesgotável chamada Jesus de Nazaré. E como diz a Tua palavra, Jesus, em João 7,38, que se crermos, de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Amém. Amém. Aplauda Ele nessa tarde. Eu não vou brigar mais não, viu, gente? Quem está me entendendo nessa tarde aqui? Eu quero recitar um trecho de um livro que eu estou lendo, comecei a ler agora, recentemente, de uma mulher chamada Madame Guyon. Guyon, acho que pronuncia assim, não sei. Madame Guyon. Não sei se tem como a mídia colocar a foto dessa mulher. E eu estou lendo um livro dela que o tema é Experimentando Jesus Cristo por meio da oração. Diga para o crente que está do seu lado, ore mais. A gente precisa orar mais, a gente não é crente não. Nós precisamos orar mais. E só antes da gente recitar, antes de eu recitar o que ela escreve nesse livro, em um dos capítulos, essa mulher, ela foi tão influente, mas tão influente, diretamente, que ela influenciou o movimento dos moravianos, os morávios. Essa mulher, ela influenciou John Wesley. Essa mulher influenciou a W. Toze. Essa mulher influenciou André Murray. Essa mulher influenciou muitos avivalistas que são referência para nós. Mas ela foi conhecida por uma mulher que se movimentava em oração, por uma mulher que vivia em oração, ou seja, o que antecede o avivamento é se humilhar, é chorar, é orar. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de oração. Amém? Essa mulher, eu não conhecia ela, eu estava lendo um outro livro, e enquanto eu li esse outro livro, o autor citou, e eu fui pesquisar um pouco, encontramos alguns livros dela, mas ela ajudou a formar a base espiritual daquilo que mais tarde se tornaria vários movimentos de avivamento. Ou seja,
Ela foi uma referência porque ela vivia uma vida de oração. E olha o que ela diz dentro desse capítulo, do primeiro capítulo do livro. Escute aí. Ela diz assim: faço a você um convite. Se você tem sede, venha para as águas vivas. Não perca o seu precioso tempo cavando poços sem água. Se você está faminto e não consegue encontrar nada para matar sua fome, então venha. Venha e você será alimentado. Você que é pobre, venha. Quem é pobre aqui, diga amém. Você que está aflito, venha. Você que está sobrecarregado com a sua carga de miséria e a sua carga de dor, venha. Você será consolado. Você que está doente e precisa de um médico, venha. Não hesite porque está doente. Venha ao seu Senhor e mostre a Ele todas as suas doenças e elas serão curadas. Diga amém. E ela diz: venha, querida criança de Deus, seu pai tem os braços de amor abertos para você. Joguem-se em seus braços. Você que se desviou e se afastou como uma ovelha, volte para o seu pastor. Vocês que são pecadores, venha ao seu Salvador. Eu quero te fazer um convite nessa noite: venha. Você que é pobre de espírito, venha. Venha, se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante da presença de Jesus. Qual foi a última vez que você se humilhou? Qual foi a última vez que você chorou? Com exceção, ou quando você recebe uma profecia que te coloca lá em cima? Não, a gente chora quando a gente recebe uma profecia, né? Deus vai te colocar na mesa dos príncipes. Aí você chora. Deus vai te colocar nesse lugar. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas, irmãos, a minha oração é para que Deus se revele nos humilhando, nos colocando no nosso lugar, sendo humildes e manso como Ele é. Ele dizendo assim para você: você não vale nada. Você não vale nada, você só vale 30 moedinhas. Você não vale nada porque esse era o valor. Mas Ele pagou o valor e morreu por nós, irmãos. Ele morreu por nós. Jesus foi entregue por 30 moedas. Mas Ele disse: vocês não merecem isso. E agora Ele entrega a sua vida. Ele derrama o seu sangue, o seu precioso sangue, que vale muito. Que vale muito. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Jesus. Qual foi a última vez que você se humilhou? Todo dia, quase todo dia, eu digo para mim mesmo: eu não valo nada, eu preciso de Jesus. Às vezes eu falo para Bianca: amor, eu preciso ser crente. Esse meu apelo de preciso ser crente é porque eu preciso ser parecido com Ele. Eu não sei se o pecado tem te incomodado, irmãos, mas ele precisa te incomodar. Ele precisa, no nome de Jesus. Quando você respondeu ao seu pai, que isso possa pesar no seu coração. E você volte lá e peça perdão. Quando você pegar algo que não é seu, você volte lá para retratar tudo isso. Sabe, quando você pecar, não esconda do seu líder, abra a sua vida para ele. Expõe os seus problemas. Resolva o que precisa ser resolvido. Isso é ser pobre em espírito. É necessitar da presença de Jesus, da pessoa de Jesus na sua vida. Agora presta atenção, estou terminando. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Supremamente abençoado, próspero e feliz. Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão ser muito abençoados. Suprema bênção. Vocês serão felizes se vocês seguirem os meus conselhos. Se vocês seguirem o meu manifesto. Bem-aventurados, ou seja, abençoado é os que são pobres em espírito. Que Deus possa nos abençoar. Receba aí no nome de Jesus. Mas não adianta só receber. Caminhe de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos ser pobre em espírito, um mendigo, um necessitado. E aí o texto fala: porque deles é o reino dos céus. A gente está aqui imaginando o reino dos céus, o reino vindouro. E tem a ver com isso sim, mas irmãos, deixa Deus governar você aqui nessa terra. Deixa Deus governar você aqui nessa terra. Escute a voz do Espírito Santo. Tem gente que tem dificuldade de escutar a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente quer agir por justiça própria, sim ou não? Aí o Espírito Santo vem e fala assim: não é assim. Você não é assim. Você é diferente. Quem dirige aqui? Quem tem carteira? Quase todo dia dá vontade de matar um, né? Que Imperatriz.
Aí você fala, ô Espírito Santo, calma, me acalma. Eu já contei para vocês, né? Um dia eu estava vindo aqui no meu carro, e eu peguei um pouco da faixa da mão dupla, né? Porque o trânsito tá meio bagunçado ali na Nova Imperatriz ainda. Sabe o que o cara fez? O cara chegou com a moto, buzinou e pegou o pé e encostou assim perto do meu carro. Tipo assim, insinuando que ia chutar o carro. E o meu pensamento intrusivo foi, faça a volta e persegue ele, derruba ele. Aí eu, Senhor, não sou essa pessoa, aleluia. A Bíblia fala, iremos, mas não pequemos. Eu fiquei muito zangado. Mas o pecado teria sido eu voltar para pegar ele, né? Mas eu não voltei, não. Na sua escola, irmãos, quem é que te faz raiva? Perdoa. Esse abençoado de Jesus, para não falar infeliz. Perdoa ele. Dentro da sua casa. As palavras que você recebe, talvez de um tio, de uma tia, perdoa no nome de Jesus. Libera perdão. Eu não sei se alguém aqui trabalha dos adolescentes, que eu sei que alguns trabalham. Mas no seu trabalho, talvez você trabalha atendendo pessoas e tem muita gente ignorante, tem muita gente que não é pobre em espírito, tem muita gente que não entende o que é ser humilhado por Jesus. Ela é autossuficiente, ela se acha dono da razão. Perdoa esse abençoado também, que essa pessoa encontre Jesus. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. E ao Espírito Santo, obviamente, que inspirou ele a escrever muitas cartas para a gente. Porque ele fala assim, o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Nós precisamos, no nome de Jesus, ser parecido com ele. Aleluia. Se eu pudesse resumir essa palavra, essa mensagem, perdão, em uma palavra, eu diria que nós precisamos ser mendigos na presença de Jesus. Porque a situação do mendigo é pesada, irmãos. Sim ou não? A situação de um mendigo é de dar dó. Sabe que Jesus nos encontra assim. Qual foi a última vez que você pediu perdão? Qual foi a última vez que você liberou perdão na vida de alguém? A gente é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso que a gente não consegue. Sabe qual é outra dificuldade da nossa geração? Resolver problema. A gente é esponja. A gente acumula, 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 irmãos, no nome de Jesus. Resolva os seus problemas desde cedo. Que isso vai te ajudar na sua vida, até mesmo profissional. Resolva. Falei para o Ian esses dias, falei para a Camila a mesma coisa também. Nós precisamos, falei para um abençoado que estava discipulando ele também. Resolva os seus problemas. Os meus discípulos, para quem está perto de mim. Nós precisamos, no nome de Jesus, amadurecer nesse tempo, nessa estação, entendendo que eu preciso manifestar o reino de Deus. Aleluia. Amém.